você se assentar, a palavra do Senhor em Lucas capítulo 6, é o que nós vamos meditar um pouco hoje. Vamos falar sobre o valor de uma vida, né? Quanto vale uma vida para Jesus? E esse texto vai falar justamente um pouco sobre isso ao nosso coração. E para isso nós vamos basear, não vamos ler um versículo só, para depois lermos todo o texto, que é o verso de número 11. Lucas 6:11, e ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Podemos assentar. Lendo esse verso de número 11 aí, você imagina do que se trata e de quem o texto está falando, né? O texto aqui no verso 11 diz que eles ficaram cheios de furor. Furor, de ódio, de raiva. Por Jesus. Por Jesus, porque Jesus havia feito algo, um milagre. Jesus havia demonstrado o amor que ele tem por uma vida que estava até então esquecida, abandonada, vivendo à beira do caminho, né? Ali cheia de complexos, cheia de situações que a vida muitas vezes impõe sobre nós, pessoas que estão sempre sendo esquecidas por talvez possuírem algum defeito, alguma deformação física. Talvez você conheça alguém assim, né? Todos nós conhecemos. E esse verso que nós lemos fala de pessoas que ficaram furiosas, porque Jesus havia ajudado aquele homem, aquela pessoa. E eles então, a Bíblia diz que eles fizeram então uma reunião, né, entre escribas e herodianos, que eram na verdade inimigos. Mas ao ver a atitude de Jesus para com aquele homem simples, aquele homem tão marcado pela vida, eles ficaram tão revoltados porque Jesus havia feito aquilo num sábado, que eles se encheram de ódio e arquitetaram então a partir dali contra a vida de Jesus. Essa é mais ou menos a história que nós vamos então falar sobre hoje, o valor da vida, quanto vale uma vida para Jesus, né? Você já pensou no valor que você tem por Ele, para Ele? Todos nós sabemos que, é claro, Ele morreu por nós, Ele deu a vida dele por nós, mas esse texto vai deixar isso um pouco mais nítido e claro para que nós possamos entender. Vamos então, a partir do verso 6, deixa a sua Bíblia aberta, que é do jeito que eu gosto, discorrer o texto. A partir do verso 6 diz assim, que aconteceu também no outro sábado. Jesus estava falando aqui, ou seja, Lucas está narrando, que depois que ele havia feito algo parecido num sábado, talvez anterior, né, onde ele invadiu ali uma plantação de milho, né, e deu espigas de milho junto com os apóstolos, deu para os apóstolos de comer, e isso era no sábado, e escandalizou muito aqueles escribas e fariseus, que eram doutores e fiscais da lei. E a Bíblia diz então que isso aconteceu em outro sábado. Interessante, porque os evangelhos sinóticos, eles falam semelhantes, coisas semelhantes, mas aqui só Lucas fala que era no outro sábado. Os outros dois, que é Mateus e Marcos, fala que era no mesmo sábado. Mas nós queremos que, assim como é narrado por Lucas, é mais claro que diz que aconteceu isso em outro sábado. Que diz que ele entrou na sinagoga, né? A sinagoga eram aqueles lugares que eles faziam, né, para eles se reunirem, para cultuarem a Deus. É interessante que Jesus estava sempre ali cultuando a Deus, quando ele tinha oportunidade nos sábados. E essas reuniões aconteciam de manhã. Então era num sábado de manhã, quando Jesus estava ali, simplesmente para adorar a Deus, para cultuar a Deus, mostrando assim a importância de estar na casa do Pai, de estar diante do Pai, cultuando a Ele, né?
Se o culto não fosse tão importante, o próprio Jesus não iria. Mas Jesus fazia questão de estar nos cultos, de participar dos cultos, né? E ele nos dá então essa lição de que também nós devemos estar sempre que podemos, né, nos cultos cultuando a Deus. Essa é a forma como que a igreja pode unir-se, né, em torno uns dos outros para ouvir a palavra do Senhor. E assim a palavra de Deus chega ao coração de toda a igreja. E a Bíblia diz então que ele aproveitou aquele culto para ensinar a palavra, porque ele era rabino, ele era um rabi, ele era alguém que era mestre, conhecedor das leis de Deus, e a Bíblia diz que o povo gostava quando ele ensinava, porque ele não ensinava como os outros, como quem não tem autoridade, mas quando Jesus ensinava, ele ensinava com autoridade, ele falava diferente dos outros que ensinavam. Então, quando Jesus estava presente numa sinagoga, sempre era um motivo de atração. As pessoas iam porque queriam ouvir aquele pregador diferente, porque queriam ouvir o que ele tinha de especial, que era uma autoridade não humana, mas uma autoridade que vinha de Deus, uma autoridade que pairava sobre ele direto do Pai, e fazia com que ele fosse realmente um pregador totalmente diferente dos outros, e ele estava ali ensinando. E eu gosto disso porque todas as vezes que a Bíblia fala sobre Jesus ensinando, você pode ter certeza que logo vem um milagre. Por quê? Porque quando a palavra de Deus é lançada, quando a palavra de Deus ela é exposta, então ali há possibilidade de acontecer milagres. Porque é sobre a palavra dele que as coisas acontecem. O mundo todo foi criado pela sua palavra, né? Então a gente percebe em várias oportunidades da Bíblia milagres que aconteceram pela palavra de Cristo, pela pregação de Cristo, pela forma como que eles colocavam ou expunham a palavra, né, do Senhor. Então é essa possibilidade, por isso que quando nós vamos ouvir a palavra, nós precisamos abrir o coração, porque ali há a possibilidade de Deus operar coisas que nós estávamos esperando em nossa vida, e na hora da palavra, na hora da pregação, esse milagre pode acontecer na nossa vida, isso é claro. Não só na palavra, mas no louvor, na hora da adoração, a gente também percebe que isso ocorre, mas é impressionante o tanto de vezes que aparece na palavra Jesus ensinando e logo acontece um milagre. Então, na verdade, o anúncio da palavra é uma pré-anunciação dos milagres. É aquilo que pode acontecer logo após o ensino da palavra de Deus, que os milagres estão ali para acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus cria essa possibilidade. Porque a palavra de Deus, ela abre essa possibilidade para que o milagre aconteça. Por quê? Porque as coisas de Deus acontecem pela fé. Não é isso? Tudo, em se tratando das coisas de Deus, elas acontecem por meio da fé. E por onde vem a fé? Ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nosso coração, ele se abre para crer, para acreditar nas possibilidades que Deus tem para nós. Então é importante que a gente sempre, quando ouvimos a palavra, possamos abrir o coração para as possibilidades que Deus tem para nós. E Jesus estava ali ensinando, a Bíblia diz, e ele viu ali, nesse culto, dois tipos de pessoas, dois tipos de gente. O primeiro, ele viu ali gente doente. Ele viu gente mirrada, ele viu gente carregada de traumas, ele viu gente machucada pela vida. Logo que ele entrou, a Bíblia diz que ele viu ali um homem que tinha mão direita mirrada, ou seja, um homem marcado, um homem machucado pela vida. Os textos apócrifos, né, citam que esse homem era um pedreiro. Não sei, mas diz os apócrifos que esse homem era um pedreiro. E ele então, no texto não fala isso,
mas no jeito que o original é colocado, dá a impressão que ele não nasceu com aquela mão daquela forma, mas por causa de um acidente, ou por causa de algo, uma enfermidade, ele veio a ter a sua mão atrofiada. Eu não sei se você já viu alguém com uma mão atrofiada, eu já vi. Eu fui pastor de uma pessoa que tinha uma mão atrofiada. Eu sempre falo aqui dele, quando eu prego desse texto, é inevitável eu não lembrar do irmão Brás, que tinha essa mão atrofiada, né? Ele tinha a mão e atrofia mesmo, fica assim, que não tem jeito, seca, fica seco. Se você nunca viu, seca mesmo. Parece um pedaço de madeira, né? Fica uma coisa esquisita, né? E ali estava aquele homem ali. Então Jesus viu, em primeiro lugar, um homem que estava ali doente, com a mão mirrada. Ele viu ali gente sofrida, ele viu ali gente machucada pela vida, ele viu pessoas que estavam carregando traumas. É assim que existe na igreja. Realmente existem pessoas que vêm na igreja machucada, carregada de traumas, pessoas doentes, pessoas mirradas. É assim, a igreja é composta de pessoas também assim. E o texto fala, e só Lucas relata, que se tratava da mão direita. Em se tratando da mão direita, eu não sei se você é esquerdo ou destro ou direito, eu sou direito, né, da minha direita. Então, é o que eu tenho de melhor em mim, é o que eu tenho de mais forte em mim, entendeu? Então é interessante esse fato de que a mão direita dele estava seca, ou seja, o lado dele, aquilo que ele tinha de melhor, aquilo na qual ele mais usava, mais trabalhava, mais utilizava, havia secado. Ele havia perdido aquela habilidade. Ele não tinha mais aquela habilidade para trabalhar. E quem sabe ele jamais desejou passar o resto da vida mendigando, pedindo ajuda, encostado, porque a partir de então ele não poderia mais trabalhar. Isso era algo terrível para aquele homem, algo terrível, que sondava o coração dele, que sondava a vida dele. E a Bíblia diz que justamente no dia que Jesus pregava, esse homem estava ali. Mas a Bíblia fala no verso de número 7, do outro tipo de gente que estava presente, que também chamou a atenção de Jesus. Qual era esse outro tipo de gente? A Bíblia diz que eram os escribas e os fariseus, que estavam ali presentes. Olha o texto, a Bíblia diz: e os escribas e fariseus observavam-no, se o curaria no sábado, para acharem do que o acusar. Ou seja, não era só gente mirrada, não era só gente doente, não era só gente machucada. Existia gente cética, existia ali fiscais da vida alheia, pessoas que foram ali como detetives, pessoas que foram ali como acusadores. E isso até hoje existe dentro da igreja. Isso existe até hoje entre nós. Pessoas que vêm não para cultuar a Deus, pessoas que vêm não para curarem-se de suas enfermidades, pessoas que vêm não para ter os seus corações transformados, livres dos seus pesos, dos seus traumas, mas pessoas que vêm para observar os outros, para fiscalizar os outros, para acusar os outros, para condenar os outros, para julgar a vida do outro. Isso é importante porque isso responde, porque muitos têm a sua vida melhorada, transformada, curada, salva. E por outro lado, responde também porque muitas pessoas, depois de anos, continuam as mesmas, ou pior do que chegaram. Pior do que quando entraram pela primeira vez na igreja. Existem pessoas que ficam na igreja e nunca são mudadas, nunca são transformadas. Por quê?
porque o objetivo delas nunca é cultuar a Deus, nunca é entregar o coração a Ele, nunca é ver as suas vidas transformadas, mas olhar a vida dos outros e julgar a vida dos outros. E essas pessoas continuam na igreja. Infelizmente, são esses céticos, são esses que vêm na igreja como escribas e fariseus, que observam a vida de todos, mas não olham para os seus próprios corações, não olham para as suas próprias vidas. Escribas e fariseus eram aqueles que deveriam ser os primeiros a detectar em Cristo o Messias. Eles que eram conhecedores da lei deveriam ser os primeiros a enxergar em Jesus o santo prometido, o Salvador. Mas a religião cegou a vida deles, cegou os olhos deles. E eles não eram capazes de enxergar em Jesus nada. Cuidado com a religião, ela cega você. Cuidado com a religião. Para eles, a religião era um montante de normas, um montante de mandamentos. O que é religião para você? É também normas, regras. Não faz isso, não faz aquilo, não faz isso outro, não pode isso, não pode aquilo. Para Jesus, religião era adorar a Deus e servir o homem. O que é religião para nós? O que é religião para você? Devemos pensar como Cristo. Religião é adorar a Deus, servir a Deus, mas também servir o homem. É cultuar a Deus e servir o meu irmão. Isso é religião. Mas eles estavam cegos quanto a isso. E eles estavam ali como fiscais da lei, porque eles haviam criado mandamentos que não foram Deus que deu. Eles haviam colocado ali ordenanças que vieram da parte de Deus quanto ao sábado, com relação a isso, e eles estavam ali impondo isso sobre o povo. E eles estavam ali para fiscalizar se Jesus faria ou não bem naquele dia. E aí o texto continua no verso 8, que diz que Jesus conhecia os pensamentos daqueles homens. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus, ele sonda os corações de nós todos que estamos aqui. A Bíblia diz que ele passeia entre nós. Enquanto nós cultuamos, Jesus passeia no meio da igreja. Aquele que tem um candeeiro na mão, aquele que tem as 7 estrelas na mão, ele passeia entre nós. O Espírito do Senhor sonda os nossos corações, para ver se de verdade, como eu orei aqui, o nosso culto é verdadeiro, para ver se de verdade o nosso culto é sincero, para ver se de verdade a nossa adoração é sincera, é verdadeira. Ele sonda os nossos corações. Ninguém escapa do olhar dele, ninguém escapa dos olhos dele. Eu posso enganar vocês, vocês podem me enganar, mas nenhum de nós engana o Senhor. Nenhum de nós consegue enganar aquele que tem 7 olhos, que vê absolutamente tudo. Ele nos conhece mais que a nós mesmos. Ele sabe se somos sinceros ou não, se somos verdadeiros ou não. E a Bíblia diz que Jesus via o pensamento, a mente, o coração daqueles homens. E Jesus, percebendo que aqueles homens estavam ali como fiscais, para ver se Jesus faria o bem ou não naquele sábado, Jesus então chama aquele homem que estava ali com a mão mirrada. Olha só o que ele diz, a Bíblia diz que Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé aqui no meio. E a Bíblia diz que ele levantou e ficou em pé.
era a intenção de Jesus? Qual foi a intenção de Jesus de chamar aquele homem que estava lá no meio? A gente sabe, pessoas que têm, por exemplo, uma deformidade, elas gostam de se esconder. Elas não gostam de ficar se exibindo, porque elas, na verdade, escondem a sua deformidade. E isso vai criando nelas uma autoestima baixa. E essas pessoas buscam sempre os cantos, os esconderijos, os lugares que são isolados. Elas não gostam de ficar sendo vista, olhada pelas pessoas. Elas não gostam disso. Mas Jesus faz com que ele venha para frente. Que Jesus faz com que aquele venha e saia do anonimato. Jesus olha para aquele homem, talvez escondido o seu braço, a sua mão, e Jesus chama ele e diz: você vem aqui. Eu? Exatamente, você vem aqui. Fique aqui, ó, aqui na frente. Se posicione aqui no meio de todos nós. Fique aqui. Qual era a intenção de Jesus? Talvez duas, talvez três, mas vou falar de duas. Isso também pode ser algo que não seja o que Jesus intencionou naquele dia, mas para mim, duas coisas podem ter passado naquele dia na mente do Senhor. Uma delas é que Jesus queria talvez despertar naqueles que estavam ali naquela audiência, aqueles que estavam prestes a julgá-lo. Talvez Jesus estava ali tentando despertar naqueles homens piedade e dor por aquele homem, misericórdia por aquele pobre homem. Talvez a intenção de Jesus era essa: provocar uma compaixão naqueles homens duros, que se diziam religiosos, de que se diziam crentes em Deus, seguidores da Torá, mas na verdade eles não tinham amor em seus corações. E eu vou te dizer uma coisa: religião sem amor não serve para nada. Religião sem amor não vale nada. Você pode ser religioso, você pode ser frequentador de culto, você pode ser talvez um diácono, um pastor, um músico, qualquer coisa, mas se você não tiver amor pelas pessoas, a Bíblia diz que você é nada. Paulo disse: ainda que eu tenha fé capaz de transpor os montes, ainda que eu pegue todos os meus bens e dê aos pobres, ainda que eu pegue o meu corpo e dê o meu corpo para ser queimado por alguém, se eu não tiver amor, de nada isso vale, de nada isso importa. Religião sem amor não existe. Não existe. Então eles estavam equivocados com relação a isso. Eles achavam que eles eram religiosos. Eles achavam que eles tinham, na verdade, Deus, mas na verdade eles não tinham Deus, porque Deus é amor. E João disse que aquele que vê o seu irmão em dificuldade, aquele que vê o seu irmão numa situação difícil e não faz nada por ele, é mentiroso. O amor de Deus não está nele. Como que eles poderiam dizer que eles serviam a Deus, que eles estavam do lado de Deus? Como que eles poderiam dizer que eles conheciam a lei, que eles eram guardadores da lei, se eles não tinham compaixão por aquele pobre homem? Como podemos dizer que temos Jesus se viramos a face para aqueles que estão lá fora? Como podemos dizer que temos Cristo se ignoramos as pessoas que se aproximam de nós? Não as ajudamos, não estendemos as mãos, não ouvimos elas, corremos delas, fugimos delas. Não temos amor, não temos Deus, não servimos Deus. E esses homens estavam ali, talvez Jesus tentando despertar neles a compaixão. Talvez Jesus esteja tentando despertar em você. Olha para aquele homem que todos os dias cruza a sua vida. Olhe para aquela criança que todos os dias aparece para você. Olhe para aquele que todos os dias se depara contigo. Mas você e eu muitas vezes nos fazemos de cego.
passamos por eles e na verdade nem notamos, nem observamos, ignoramos. Precisamos rever se somos realmente filhos de Deus. Precisamos rever se realmente temos o amor de Deus em nossos corações. Precisamos rever realmente se temos compaixão em nossas vidas. Senão nós somos, na verdade, religiosos que são destituídos de amor. Somos escribas, somos fariseus. Somos pessoas sem misericórdia, somos pessoas sem compaixão, somos pessoas sem amor, sem piedade. Cuidado, a religião é terrível. A religião cega. Cuidado. Talvez isso possa ter sido uma possibilidade, mas talvez outra possibilidade que me vem à mente é que talvez Jesus tinha em mente curar aquele homem dos traumas que ele tinha. Talvez Jesus tinha na mente e no coração fazer com que aquele homem se curasse da sua autoestima baixa, vencesse os seus complexos. Ao chamá-lo para frente, ao chamá-lo diante de todos, talvez Jesus queria que ele vencesse os complexos que ele tinha, dizendo: vem para cá, você é importante, vem aqui, se coloque aqui, junto de mim, ao meu lado, diante de mim. Você é importante, você tem valor. Quem é que tem valor no culto? Quem é que tem valor na hora da adoração? Quem é que tem valor numa reunião onde nós estamos como filhos de Deus adorando a Deus? Será que é o bacana? Será que é aquele que é o grandão? Será que é aquele que é o bonzão? Será que é aquele que é o dizimista? Será que é aquele que é o que dá o dízimo maior? Quem é quem no culto? Quem é quem numa adoração? Quem é quem numa reunião? Às vezes nós confundimos e achamos que esses são os queridos de Deus, que esses são os que Deus olha. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele olha para o contrito e abatido. Ele olha para aquele que está ali, como aquele publicano que não ousou sequer levantar e erguer a voz para Deus, orou onde ele estava mesmo, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Enquanto que aquele fariseu orou dizendo: oh, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como ele, eu não sou como aquele, eu dou o dízimo de tudo. Interessante que Jesus, naquela passagem, ele diz: qual deles foi justificado? Qual deles alcançou de Deus o favor? Nós precisamos rever o nosso conceito com relação a isso. Jesus chama aquele homem, talvez tentando curar ele, talvez tentando tirar dele aquela condição que ele tinha de imprestável, de inútil. Talvez Jesus quisesse que ele assumisse, porque aí começa a nossa cura, quando nós assumimos o que somos, quando nós assumimos as nossas debilidades. Sabe quando Deus começa a agir na sua vida, quando Deus começa a agir em alguém? Quando alguém assume as suas debilidades, as suas verdades, não foge mais. Talvez aquele homem tenha fugido muito tempo, mas chegou a hora de encarar. Talvez chegou a hora de você encarar a sua fraqueza, as suas debilidades. Talvez chegou a hora de você, meu irmão, olhar para você mesmo e ver de verdade quem você é, para Deus começar a agir em você. Talvez está na hora de você chegar e dizer: Senhor, a minha verdade é essa, eu sou assim. E não fugir mais, não esconder mais. Lembra-se, Jacó fugiu. Enquanto ele fugiu, não houve solução para ele. Mas quando ele encarou a verdade dele,
Quando ele ficou só, ele, Deus, ele encarou a miséria, a verdade dele, ele disse: Senhor, agora só eu e o Senhor. E o meu irmão vem vindo aí, vai me matar. Vamos resolver agora tudo que tem que ser resolvido agora. E a Bíblia diz então que o anjo do Senhor fere a coxa dele. E a partir de então ele se tornou novo homem. Ele mudou. Mas quando ele encarou, quando ele viu e disse acerca de si mesmo quem ele era, quando ele parou de fugir, talvez Jesus quisesse que aquele homem parasse de fugir. Talvez Jesus quisesse que aquele homem não ficasse mais procurando os cantos. Talvez Jesus desejava que aquele homem não ficasse mais nos lugares sozinhos. Jesus queria que aquele homem entendesse que estava na hora dele assumir o problema dele, dizer: Senhor, eu sou doente. Tal você dizer: Senhor, eu sou isso. Senhor, eu tenho esse problema. Senhor, eu tenho essa fraqueza. Senhor, meu problema é esse. E aí o Senhor vai começar a agir na sua vida. Aí o Senhor vai começar a mudar a sua vida. Aí Ele vai começar a operar em você. Talvez fosse esse o objetivo de Jesus. E a palavra do Senhor diz que no verso de número 9, então Jesus disse a ele: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Jesus fez uma pergunta. E aqui ele vai mostrar quanto vale uma vida. Quanto vale uma vida para Jesus? Para Jesus, uma vida vale muito mais do que uma religião legalista. Para Jesus, uma vida vale muito mais do que a própria vida dele. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que a partir daquela hora, quando ele curasse aquele homem, começaria ali, levantaria uma conspiração, uma perseguição contra ele que terminaria, que culminaria na cruz, na crucificação, na morte dele. Jesus sabia disso. Mas mesmo assim ele tomou partido por aquele homem. Mesmo assim ele decidiu amar aquele homem. Mesmo assim ele decidiu ficar ao lado daquele homem, provando assim o valor que uma alma tem para ele, provando assim o valor que uma pessoa tem para ele. Uma pessoa, uma alma, que talvez o mundo, que talvez a igreja despreza, que talvez as pessoas desprezam. Jesus deu a vida por ela. Jesus ama os desprezados, os inúteis, os que o mundo despreza, os que o mundo não valoriza. Jesus ama, Jesus deseja, Jesus morreu por eles. Jesus poderia ali, irmão, ter esperado algumas horas e assim terminaria o sábado e ele curaria aquele homem no domingo sem ter problema nenhum. Jesus poderia ter feito isso. Jesus poderia ter chegado naquele moço e dito: vem aqui na frente. Aquele moço chegaria até a frente, ele poderia ter dito no ouvido dele, ou talvez diante daquelas pessoas, para agradar aquele grupo de pessoas que estavam ali, que se diziam pessoas de Deus, fiscais de Deus. Jesus poderia dizer: olha, esse homem veio aqui no dia de sábado para receber a cura, mas hoje eu não posso te curar. Volte amanhã, volte segunda, volte terça. Ele poderia fazer isso. Talvez ele poderia cochichar no ouvido daquele homem, dizendo: olha, deixa todo mundo sair, depois você volte aqui, para que eu não tenha problema, para que as coisas não fiquem difíceis para mim, e eu posso fazer uma oração por você ali. Não.
Jesus chamou aquele homem e assumiu aquele homem, assumiu aquela vida, deu a vida por aquela vida. E a partir de então, no verso de número 11, que é o verso que nós lemos, que eles ficaram cheios de furor. Olha o que Jesus causou: ódio, furor, ira. E uns com os outros, eles começaram então a fazer um plano de morte para tirar a vida de Jesus. Os escribas e os herodianos se uniram contra Jesus, porque Jesus havia socorrido alguém, porque Jesus havia feito bem, porque Jesus havia salvado alguém. E a Bíblia diz no verso 10, que é interessante, que Jesus estava olhando para todos em redor, e ele então disse àquele homem: estende a tua mão. Parece tão simples. Parece simples, Carlinhos. Estende a tua mão. Como que você pede para alguém que tem a mão mirrada estender a mão? O Senhor ordenou a ele, para ele fazer algo que ele não conseguia fazer. O Senhor disse para ele fazer algo que ele não podia fazer. É estranho que às vezes as ordens de Deus, para nós, elas vêm acompanhadas de pedidos estranhos. Abraão, eu quero teu filho. Dá-me o teu único filho. Parece que é estranho. Parece que muitas vezes Deus pede coisas difíceis para nós. Era difícil para aquele homem estender a mão. Muito difícil. Para nós é fácil. Nós estendemos as nossas mãos, mas aquele moço que tinha a mão mirrada, era impossível. Não tinha como. O que o Senhor está pedindo para você nesses dias? Será que parece loucura? Será que é uma coisa difícil demais? Será que está acima da sua possibilidade, acima do seu alcance? Será que Ele tem pedido coisas difíceis para você? Saiba que quando Deus pede coisas difíceis, juntamente com a ordem dEle, vem também o poder para que nós possamos cumprir a ordem dEle. Junto com a ordem de Jesus, para que aquele homem estendesse a mão, já estava ali o poder para que aquela cura e aquele milagre pudesse acontecer. Foi algo simultâneo, foi algo que aconteceu junto, ao mesmo tempo, na mesma hora. Não houve dúvida naquele moço, não houve sequer um momento em que ele pensou que aquilo jamais poderia acontecer, porque se fosse assim, aquilo não teria acontecido. Nós vemos aqui o poder da fé aplicado na palavra de Deus. Olha o poder que a fé tem quando você aplica ela na palavra de Deus. A fé é algo extraordinário quando aplicada de forma certa na palavra de Deus. Não é na palavra de homem, não é naquilo que eu penso, não é naquilo que eu desejo, não é naquilo que eu creio, não, é na palavra de Deus. É na palavra do Senhor. Se a sua fé for aplicada na palavra de Deus, se a sua fé for aplicada na palavra do Senhor, então você verá milagres extraordinários, coisas incríveis acontecerem na sua vida. Ele disse: estende a sua mão. E aquele moço, então, a Bíblia diz que ele estendeu a mão, e a Bíblia diz que ele assim o fez, e a mão dele foi restituída, sã como a outra. Ele simplesmente fez aquilo que a palavra dizia, simplesmente fez aquilo que Deus ordenou, simplesmente fez aquilo que o Senhor ordenou para ele que ele fizesse. Parecia difícil, parecia estranho, mas ele obedeceu. Parece estranho, parece difícil aquilo que Deus está pedindo de você, mas faça. Por trás disso há uma bênção.
Por trás desse pedido, dessa ordem dele, por trás desse mandamento dele, talvez a sua libertação, está talvez a sua cura, talvez esteja ali, meu irmão, a solução para o seu problema. Talvez você diga, mas é difícil, eu não vou conseguir, mas ele vai te dar forças, ele vai te dar poder, ele vai fazer com que aconteça. Não é você, não foi o moço que fez a mão dele ser restituída, foi a palavra que ele ouviu e obedeceu. O que vai mudar é a palavra que você ouve e obedece. O que vai transformar é aquilo que tem chegado até o seu ouvido, descido ao teu coração e aplicado em sua vida. Não adianta ouvir, guardar, não descer aqui e não praticar. Tem que ouvir, chegar na mente, descer para o coração e praticar. E fazer aquilo que ele ordena. E aí todas as coisas realmente podem acontecer. Porque para Deus não há impossíveis. Para Deus não há coisas impossíveis. Tudo é possível aquele que crê, aquele que acredita. A gente viu hoje o valor que uma alma tem, o valor que uma vida tem. A gente viu hoje que a igreja, ela tem pessoas diferentes e que o Senhor está de olho no coração de cada um de nós. Ele está de olho na minha atitude, na sua atitude, no seu coração, no meu coração, aquilo que na verdade aspira o meu coração, aquilo que o teu coração aspira. Mas o mais importante é que Deus está nos vendo agora, e Ele sabe que assim como naquele dia, não era só um homem que tinha a mão mirrada, mas existiam ali pessoas que tinham o coração mirrado, corações secos, corações incapazes de amar e de ter compaixão. Mais importante ainda é que existem pessoas aqui hoje, talvez que tenha uma parte da sua vida mirrada, parou no tempo, secou com o tempo, talvez por causa da perda de um ente querido, depois daquela morte, essa pessoa parou, a vida dela secou, mirrou, estagnou, não funciona mais, uma parte dela morreu. Ele sabe que talvez existem pessoas aqui hoje, que por causa talvez de uma ofensa que ele teve no passado, aquela ofensa parou a vida dele. O Senhor sabe que no nosso meio também há pessoas que infelizmente estão paradas por causa de uma sentença de um médico, porque talvez alguém perdeu uma decisão, e isso prejudicou tremendamente a vida dela, e talvez de uma forma injusta, e por causa dessa decisão você parou a tua vida, a sua vida está mirrada. Mas saiba que o Senhor está aqui, o mesmo que operou ontem, é o que opera hoje, o mesmo que operou na vida daquele moço, está aqui hoje, para curar você, para curar teu coração, para curar tua vida, para fazer você voltar a caminhar, para fazer você andar novamente, para dizer para você que aquilo não pode paralisar você, aquilo que fizeram com você, que aquilo que aconteceu contigo, que as amarguras da vida, que os sofrimentos que você traz dentro do seu coração, que aquela perca que você teve no passado não pode travar você, não pode parar você, que você tem que continuar, que a sua vida continua, que Deus tem coisas maravilhosas para você, e Ele te convida a andar, Ele te convida a caminhar, Ele te convida a mostrar coisas que talvez você nem viu ainda, nem experimentou ainda, coisas que talvez ainda nem chegaram sequer na sua mente. Ele te chama, Ele te convida, sai do seu lugar, está dizendo para você, saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Ouça a voz dele.
se você atender a voz dele, se você atender o chamado dele, esses traumas que paralisaram você, essa tragédia que parou você, essa dor que parou e mirrou você, essa noite pode ter fim. E a tua vida pode voltar a funcionar como antes, como se nada tivesse acontecido.